Olá, meus queridos, tudo bem? Vocês estão no canal Videoaula de Biologia e eu sou o professor Davi Barbosa. Veja, nesta aula que vai começar na sequência, você vai aprender sobre os poríferos ou esponjas. Você vai ver que esses animais são aquáticos e bastante simples. Eles não possuem sistemas fisiológicos, realizam digestão intracelular, é isso mesmo, a digestão é dentro de uma célula chamada de coanócito. Então, bons estudos para vocês. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. O assunto dessa aula é poríferos ou esponjas. Nós vamos estudar a morfologia desses animais e o funcionamento do seu corpo na fisiologia. E tem um conceituando. O nome, explicando o nome desses animais, ele vem do grego pores, que significa poro, e foros, que significa portador. São animais, então, que possuem poros, orifícios por onde entrarão água e alimento. São animais simples, não têm sistemas fisiológicos, o seu corpo é bastante rudimentar, morfologicamente e fisiologicamente. São animais que se alimentam de partículas. Um animal que se alimenta de partículas é um animal filtrador. Então a gente tem aqui um animal ou animais filtradores que se alimentam de partículas da água. Muitas destas partículas são partículas do plâncton, seres microscópicos de superfície. Esses animais são fixos ou sésseis. A gente não vê deslocamento desses animais. Eles são aquáticos, a maioria das espécies encontra-se no mar e tem esponjas também de água doce. Aqui a gente vê uma colônia de esponjas por conta da reprodução bastante simples, que é a reprodução por brotamento. Esses animais tendem a viverem ligados fisicamente um no outro. Isso é o que caracteriza uma colônia, seres de mesma espécie ligados fisicamente. 2 tipos morfológicos de esponjas. Eles são classificados em relação à quantidade e à complexidade dos seus canais de água. Já que é um animal parado, fixo, é extremamente importante ele absorver todo o alimento particulado que entra no seu corpo com a água. Então nós temos o tipo mais simples, que é o ascon, o tipo de complexidade intermediária, que é o sicon, e o mais complexo, que possui canais pulsáteis de água, inclusive, que é o leucon. O leucon é o tipo mais complexo que possui canais de água pulsáteis. Está aí mostrando para vocês o ascon. Ele é bastante simples, ele não tem muitos canais de água. O sicon, nitidamente na figura já dá para ver um aumento na complexidade e no aumento de canais de água. E o leucon, que tem câmaras vibráteis, dada a complexidade e o número maior de canais de água. 3. Morfologia de uma esponja. O que ela tem, então? Se ela é simples, em termos de organização fisiológica, ela tem o quê? Células características, então, de uma esponja. Células que dão revestimento são os pinacócitos. Células que formam os poros. Os poros de uma esponja são células que possuem um canal. Estas células são chamadas de porócitos. Os amebócitos são células do interior do animal que formam suas espículas. Okay? Os amebócitos também têm capacidade de gerar qualquer outra célula do animal. Eles podem gerar pinacócitos, porócitos e assim por diante. Estas células do final, aí, que são os coanócitos, são as células mais conhecidas porque nos coanócitos ocorre a digestão intracelular. Então nós vemos aí uma característica geral desse animal. A água entra pelos poros, atinge o interior, que é chamado de átrio ou espongiocele, e sai pelo ósculo lá em cima. Esse é o sentido unidirecional do fluxo de água: poros, átrio e ósculo. Vamos às células que estão aí mostradas. Os pinacócitos, veja só, célula de revestimento. O porócito é um cilindro perfurado. Ele tem um canal no seu interior por onde entra água e partículas. Então, o poro do animal é uma célula tubular.
amebócito está ali, é uma célula sem forma, amorfa, que forma as espículas, que eu vou te mostrar já já num próximo slide. E os coanócitos, olha, está sendo mostrado um coanócito, ele tem um flagelo, ele tem um colarinho, é uma célula responsável pela captura de alimento que entra com a água. Esse flagelo produz um movimento característico que atrai partículas para o seu interior, onde vai ocorrer a digestão. Detalhes então, né? Como eu te disse, né? As espículas constituem de maneira bastante curiosa o esqueleto desses animais. É um rascunho de esqueleto. Olha lá, constitui o esqueleto da esponja. Elas fazem o que qualquer esqueleto faz, que é sustentar e conferir proteção. Elas podem ser de calcário, de sílica ou de espongina. Espongina é um material proteico, é exatamente uma proteína que confere maciez para o animal, para a esponja. Essas duas espículas que vocês estão vendo, né? Aqui tem uma espícula aqui em cima, uma espícula aqui embaixo. Elas são de minério, tá? Elas podem ser tanto de calcário quanto de sílica. Fluxo de água numa esponja. O fluxo, como eu te disse, é sempre unidirecional, é sempre no sentido dos poros para o átrio, que é o interior do animal, e depois para o ósculo, que é a abertura do animal. Nós temos aí então, né, mostrando os poros, é por onde entrarão a água e os alimentos particulados, o átrio, que é o interior do animal, e o ósculo, que é a abertura por onde vai sair a água. Ok? Fisiologia, em termos de funcionamento orgânico, a gente vai falar muito pouco, porque, veja lá, eles não têm órgãos nem sistemas. O que vai ocorrer nesse animal de fisiológico é a digestão intracelular nos coanócitos, como eu te disse. A reprodução, sim, ela ocorre por dois jeitos, de forma assexuada, que é por brotamento, quando ocorre a formação de um indivíduo geneticamente igual, esse indivíduo surge lateralmente. A regeneração também está presente. A regeneração está presente por conta dos amebócitos. Os amebócitos têm capacidade de gerar qualquer célula adulta do animal adulto. A reprodução sexuada, ela também ocorre. A fecundação, em geral, é interna dentro do corpo do indivíduo e o desenvolvimento, em geral, é indireto com a formação de uma larva chamada de anfiblástula. Então aqui a gente vê o brotamento, a formação de um indivíduo lateralmente. Esse indivíduo permanece grudado fisicamente ou ele se separa, como está aparecendo ali. Ok? Aqui a gente vê a regeneração, uma esponja que foi partida em vários fragmentos. Cada fragmento tem potencial para gerar um indivíduo adulto inteiro. Aqui a fecundação interna e o desenvolvimento indireto. Espermatozoides e óvulos se encontram dentro do animal. O zigoto formado se desenvolve numa larva, que é a larva anfiblástula. Essa larva atinge um substrato aonde ela se desenvolverá em um novo indivíduo, como está mostrando aí na figura. A aula de poríferos é curta, é rápida, são animais simples. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.